Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao Se Acalme! Esses dias aconteceu uma situação muito peculiar comigo que eu não imaginava que eu fosse passar. Não é algo de outro mundo, mas é algo que eu não imaginava e não esperasse que eu fosse passar. Minha irmã me liga, era quase meia-noite, tendo uma crise de ansiedade. É muito fácil a gente falar de outras pessoas ou até de nós mesmos quando a gente começa a se conhecer e quando a gente começa a entender como lidar com essa situação, como, a gente se acalmar, o que a gente precisa fazer, mas e quando o outro, que ainda é muito próximo da gente, ou mesmo que não fosse tão próximo, está tendo uma crise de ansiedade? O que a gente faz? Gente, foi horrível. Eu fiquei simplesmente com o coração na mão e eu fiquei tensa e eu queria catar meu carro e atravessar Bauru, São Paulo em 2 minutos pra estar lá com ela. Eu queria simplesmente pegar ela no colo e, ninar ela até ela dormir. Era mais ou menos essa sensação que eu tinha. Ou seja, então vamos aí a 2 fatos. Primeiro, que a minha irmã não entendia muito bem o que era crise de ansiedade, o que era depressão, né? Eu até comentei que ela mesma falava que vai carpir um lote, porque ela achava que era balela tudo que eu tava falando, tudo que tava acontecendo. E ela estava a 300 e poucos quilômetros de mim. Minha irmã mora em São Paulo, eu moro em Bauru. E aí? O que você faz, caro amigo? Eu tive menos de 30 segundos para entender o que estava acontecendo e para ter algum tipo de reação. Por que eu sei que a minha irmã estava tendo uma crise de ansiedade? O choro dela era diferente, as palavras que ela dizia eram diferentes, o desespero na voz dela eram diferentes. Ela já me ligou várias vezes, chorando e falando que ela não estava bem, e explicando situações, enfim, normal, como qualquer dia que a gente não tá bem. Mas naquele dia eu entendi que ela estava em uma crise de ansiedade. Eu me vi na minha irmã. E aí que começou todo um trabalho que não foi fácil, numa tentativa de acalmá-la, de amenizar e possivelmente acabar com a crise. Então vamos lá. O que eu fiz? E eu achei muito importante compartilhar isso com vocês, porque na hora não foi uma coisa pensada. Eu acabei fazendo com ela uma técnica que eu tentava fazer comigo quando eu não estava em crises muito fortes, porque quando eu tive crises muito fortes de ansiedade, realmente assim, só com remédio, só conversando realmente com um profissional, que eu sempre vou falar, converse com profissionais adequados, qualificados, que não existe nada melhor. Ela não tinha isso na hora e eu estava ali e por conhecimento de algumas crises minhas, eu acabei colocando isso pra fazer, pra aplicar com ela. Vamos lá. Primeira coisa, não questione o que a pessoa diz pra você. Então não fique perguntando, não fique assim, mas é bobagem. Nossa, mas você tá pensando nisso? Ai, menina, não, vai passar. Não vamos falar nada disso. A gente tem que entender que ela tá tendo uma crise de ansiedade, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que acolher. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa ficar quieta, enfim. Casos mais graves, gente, a gente tem que acionar SAMU, a gente tem que acionar o 188, igual a gente tinha falado pra vocês, que é o CVV. Mas se você percebe, se você tem um pouco mais desse feeling com a pessoa e você percebe que talvez você consiga, de uma maneira ou de outra, acalmar essa pessoa, então acolha ela. Deixa ela entender que ela pode falar com você, que não vai ter julgamentos, que ela não vai se sentir coagida, que ela não vai se sentir menosprezada, que ela pode realmente ter a crise dela com você. E eu acredito que inconscientemente a minha irmã sabia que podia ter essa crise comigo e por isso ela acabou me ligando, porque ela sabia que eu ia
entender o que estava acontecendo e às vezes até nortear ela, porque eu acho que ela tava tão perdida que ela falou, eu preciso ligar pra ela, pra alguém, enfim, não sei o que eu faço. Então a primeira coisa que eu fiz, eu acolhi e eu falei, tudo bem, tem a sua crise. Eu falei pra ela, não tem problema você ter crise, tá tudo bem. Mas eu garanti pra ela que do mesmo jeito que a crise veio, a crise vai embora. Então eu comecei a tranquilizar ela. Eu falei, não tem problema, deixa doer. Deixa arder, deixa sangrar, deixa furar, mas vai passar. Essa dor não vai ficar aí pra sempre, essa dor não vai permanecer em você dessa crise. A dor está ali, mas a crise vai passar. E depois a gente vê o que faz com essa dor, o que causou a crise. Comecei a falar palavras pra ela acalmar. Simplesmente eu tô aqui, tá tudo bem, não tem problema, tenha a sua crise, eu estou com você, eu te entendo. Então eu usei palavras afirmativas, palavras carinhosas, palavras de acolhimento, pra ela entender, pra ela não se culpar. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem crise é a gente se culpar. Então a gente já tá tendo a crise e a gente começa a se culpar por estar tendo a crise. Não! Então, tipo assim, tenha a sua crise. Esse é o momento. Se você tá tendo a crise é porque alguma coisa não tá bem. Então, eu repeti pra ela. Tudo bem não estar bem. Você não tem que estar bem a todo momento. Você não tem que saber o que fazer a todo momento. Então, tenha a sua crise e tenha comigo. Que eu tô aqui. Eu precisava me assegurar de que ela tava confortável comigo e que ela não ia fazer nada contra ela, que ela não tava numa crise totalmente fora dela pra fazer alguma besteira lá sozinha, né? Mas isso, ela ter me ligado me garantiu que não, porque senão ela já estaria fazendo, né? Tem alguns passos que uma pessoa quer se suicidar, alguns indícios ela acaba demonstrando, né? E eu sabia que a minha irmã, naquele telefonema, parecia que ela não ia fazer nada contra ela. E que eu era o refúgio dela e que eu precisava acolher e, enfim, acabar com aquela crise dela. Enfim, eu fui, falei palavras de autoajuda, falei palavras carinhosas, acolhi ela, deixei ela ter a crise dela. E naquele momento, eu não tentei resolver o problema dela. Isso é muito importante. Eu não tentei... Ela me falou vários problemas. Em nenhum, eu tentei dar solução para o problema. Eu só afirmei pra ela que independente do que ela escolhesse, de qual caminho ela tomasse, eu estaria segurando a mão dela. E que não teria problema qual caminho ela fosse escolher. Ela teria que escolher por ela. Eu não poderia tomar essa decisão por ela. Mas que eu estaria ao lado dela, independente de qual fosse a decisão. Eu senti que ali ela também já ficou muito mais tranquila. Porque ela tava se cobrando tanto, a crise dela veio, na bem da verdade, por ela tá se cobrando tanto em resposta de uma coisa que ela tem que dar, que ela tem que fazer. E de várias coisas, né? Então o problema dela era esse, ela tinha que escolher. Então ela precisava escolher, ela tinha um prazo pra escolher. E eu falei, calma, não tem problema. Escolha o que te fizer mais feliz. Não vai pelo que eu gostaria, pelo que a mãe gostaria, pelo que o pai gostaria, pelo que o universo gostaria. Faça por você. E aí foi, acho que o terceiro passo, que ela também já deu aquela relaxada. E o último passo, a última coisa que eu fiz, foi fazer uma respiração profunda, tranquila, calma e devagar com ela. Eu respirei com ela. Eu mostrava pra ela que eu tava respirando com ela e que tava tudo bem. Então eu pedia pra ela, inspira comigo. Solta o ar, sente o ar entrando no teu pulmão, sente esse ar te preenchendo. E eu ia falando isso pra ela enquanto ela ia respirando. A respiração profunda e calma, né, e lenta, ela faz essa oxigenação, né, mais profundamente e faz com que realmente os nossos nervos, né, a nossa ansiedade, ela acaba
abaixando um pouquinho mais de nível e a gente consegue pensar mais calmamente, né? Que quando a gente entra nesse nível de ansiedade muito grande, a gente respira curto e rápido. Então a gente não oxigena direito, então a gente não pensa direito. Então eu falava pra ela, respira comigo. E aí ela foi se acalmando no telefone, e aí ela já tinha um chorinho um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo. E tudo isso demorou 46 minutos, se eu não me engano. Gente, era minha irmã, eu ficaria 12 horas, 24 horas com ela no telefone. Eu pegaria o carro se fosse preciso pra ir lá. Então, 46 minutos não foram nada. E pensa que ali ela se sentiu acolhida. E ali ela se sentiu tranquila pra realmente tomar a decisão que ela precisava. Eu já tive muitas crises. Eu sei como é. Eu sei como é horrível. O quanto é horroroso, assim, é tenebroso. É um mundo que só quem tem a depressão, quem tem essas crises, síndrome do pânico, enfim, que tem todas essas coisas, que sabe como é. Eu tive que aprender comigo o que era melhor pra mim. Então, pra mim, por exemplo, eu precisava abraçar as pessoas. Eu precisava que alguém me abraçasse pra me sentir acolhida. E eu tive que aprender a pedir abraço, a falar, mãe, me abraça, por favor. Pai, me abraça. Não sai daqui. Eu precisava do toque, eu sou muito de toque. Eu falo que eu sinto saudade da pessoa, eu posso ver ela todo dia pela tela do celular, mas eu preciso sentir ela perto de mim. Então, eu falava, gente, fica de mão dada comigo, sei lá, sabe? E meus pais começaram a entender que era isso que eu precisava. E todas as vezes eles ficavam segurando minha mão, segurando meus braços, ficavam abraçados comigo, ou fazendo um carinho no meu cabelo, enfim. E aí eu, poxa, sabe, já que eu sabia de algumas coisas que dariam certo, por que não fazer com ela, que tava nessa situação? E deu certo. Quer dizer que vai dar certo em todas as crises de ansiedade pra todo mundo? Não, pode ser que ela me ligue um dia, eu tente fazer a mesma coisa e não dê certo. Mas eu achei válido compartilhar, porque isso, né, a gente pode levar pra qualquer situação. Se uma pessoa teve uma notícia ruim, se a pessoa não tá num dia legal, fale palavras positivas, respire com ela, faça esse exercício de emanar amor, de liberar energia boa, positiva para essa pessoa. Talvez seja isso que ela esteja precisando. Curtam o vídeo se vocês gostaram, comentem, vamos conversar aqui embaixo, tá bom? E por hoje é isso! Um beijo e um queijo, tchau!